Voltaire, esse não era o nome dele de nascimento era François-Marie Arouet. Ele vai mudar de nome quando ele cresce, porque dizia que o nome Voltaire era um nome mais sonoro, então não era vaidoso, né? O pai dele era notário, jansenista. E Voltaire estudou num colégio jesuíta, foi um dos jesuítas, né? Foi viver na Inglaterra, viveu na Alemanha, viveu na Suíça, viveu na Bélgica, viveu em todo canto. Era uma pessoa brilhante, inteligentíssima, que discutia muito bem. Chegou a ser preso, inclusive, por furtos, assim como o Rousseau, ele também cometera furtos. E o que movia Voltaire era o ódio à igreja. Nunca houve, acho que na história, uma pessoa que odiasse tanto a igreja como ele. Todos os escritos dele, ele terminava écraser l'infâme, né? Esmagai a infame. A infame era a igreja católica. A igreja católica, ou Cristo, ou a igreja de Cristo, né? Mas ele tinha um ódio. Os escritos dele, ele às vezes repete mais de uma vez écraser l'infame. Tem que sempre dizer, ele tinha um ódio brutal à igreja católica, né? Então, ele atacava nas obras dele e ele atacava de uma forma muito sarcástica e muito viva. Ele escrevia bem, depois ele sabia escrever de uma forma divertida. Eu acho que ninguém soube usar tão bem quanto ele esse sarcasmo e essa ironia contra a igreja. É uma pessoa extremamente irônica e que escrevia debochando a mais no poder da igreja, mas sempre com muito conteúdo, assim, coisas falsas. Ele depois tem umas frases dele aqui que eu vou dizer. Ele defendia a mentira a mais no poder. Ele dizia, precisa mentir constantemente, né? Deixa eu pra vocês verem aqui que eu não estou inventando. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha que coisa interessante. Ó, ele chegava a assistir à missa, inclusive comungava, né? Às vezes ele cooperava com construção de igrejas, estava construindo uma igreja, ia lá, ele era muito rico, né? Aí a frase deles, entre aspas, isso aqui: é preciso mentir como um diabo, não timidamente, não só durante um tempo, senão descaradamente e sempre. Então, quer dizer, para poder, ele tinha ódio da igreja, mas às vezes ele ia à missa, comungava, dava esmolas para a igreja que estava construindo. Ele falou, preciso mentir sempre, né? Então ele vai mentir a vida inteira. Nunca ninguém foi tão inimigo da igreja como ele, né? Os escritos dele eram escandalosos, né? Uma frase dele: excitai todos os meus irmãos a perseguirem a infame, a igreja, de viva voz e por escrito, sem lhe dar um momento de descanso. Atacai a infame. O que me interessa é o seu aviltamento, a propagação da verdade e o progresso da filosofia. A verdade aqui eram os ensinamentos iluministas, né? Que não eram verdades coisa nenhuma. Mas você vê como era um homem movido pela raiva. Um homem movido pelo ódio, né? Tinha um prestígio enorme em toda a Europa. Ele vai, por exemplo, incentivar muito a enciclopédia. Ele vai dizer que ele depositava todas as esperanças dele na enciclopédia. Para ele, Deus era um arquiteto do universo. Atenção na expressão, né? Deus era um arquiteto do universo que não cuidava do mundo que criara, né? O progresso humano substituiu a providência divina. Então Deus criou o universo, mas Deus despreza o universo. Deus não cuida mais do universo. Então, não é a providência divina que cuida da criação. Porque a providência divina é o que é? O governo de Deus sobre a criação, né? O governo de Deus na criação chama-se providência divina. Para Voltaire não havia providência. Deus abandonara e agora era a técnica, o progresso que substituiria a providência, né? Era um homem muito rico, como eu falei para vocês, ele era próximo aos nobres, tinha um prestígio na corte, inclusive na corte francesa, na corte de Luís XV. Tinha um prestígio enorme, era bajulado a mais um poder. Foi conselheiro de muitos monarcas, da Prússia, etc. Rousseau era contra a monarquia, Voltaire não.
porque a monarquia protegia ele, ele tinha o favor do rei, então ele desprezava o povo. E ele dizia o seguinte, olha isso aqui que interessante, né? Isso aqui é uma carta dele, hein? Se o povo chega a raciocinar, tudo está perdido. Será sempre bárbaro o povo. É um animal que precisa de canga, de aguilhão e de ferro. O povo em França necessita ser levado a pontapés. É o que eu faço. Tem um desprezo pelas pessoas único. Né? Ele negava ao povo até o direito de ser educado. As pessoas não podiam receber educação, podiam receber formação. Isso é uma coisa tremenda, hein? O contrário do que a igreja sempre fez. Né? Depois olha o que ele vai dizer. É preciso criticar os autores que não pensam como nós. É preciso envenenar habilmente a sua conduta. É preciso colocar as suas ações sob uma luz odiosa. Se os fatos nos faltam, há que expô-los, fingindo calar uma parte de suas faltas. Tudo é permitido contra eles. Quando é para atacar os inimigos, pode tudo. Né? Depois aqui... quando foi... Esse homem tinha um prestígio enorme, né? Quando foi em 1758, ele era muito amigo de D'Alembert. D'Alembert era um enciclopedista. Ele escreveu, daqui a 20 anos, Deus estará vencido. Ele queria formar uma sociedade, mas uma sociedade de homens dedicados, hein? Que fossem levar uma vida como que de monges, para se dedicar a destruir a igreja. Eu falei assim, não é possível que com 12 homens ignorantes a Igreja Católica conquistou o mundo inteiro. Eu falei assim, não é possível que com 3 pessoas inteligentes a gente não possa acabar com a religião. E aí então o projeto dele, ele chegou de fato a fazer um projeto, ele propôs ao rei da Prússia que a sede dessa sociedade, tinha que ser uma sociedade secreta, fosse na Prússia. E ele escreveu para outros enciclopedistas, dizendo, olha, temos que ir para a Prússia e formar essa sociedade secreta para poder fazer o trabalho oposto ao que fizeram os apóstolos, destruir a religião católica. Só que ninguém quis sair da França, então quiseram ficar em Paris. E ele ficava uma fera. Então há escritos dele na época dizendo que isso é um tal absurdo que ele chegou até a duvidar da própria razão, se a razão de fato era tão boa assim. Como é que podem as pessoas trocar esse projeto pelo conforto de continuar vivendo na França? Você vê que o projeto dele era um projeto de destruição da religião. Né? Então quando foi em 1758 ele vai escrever, daqui a 20 anos a religião, Deus estará vencido. Porque uma vez uma pessoa falou para ele, quem você pensa que é? Você acha que vai conseguir destruir Deus e a religião? Ele respondeu, vamos ver. Eram falando de um orgulho demoníaco, né? Então quando ele disse, então em 20 anos depois, como Deus faz as coisas, 20 anos depois, em 1778, ele morreu. Ele disse, daqui 20 anos Deus estará vencido. Ele vai morrer. Pouco antes de morrer, ele tinha já... E não voltou mais para Paris. Ele tinha ido para outros lados, tinha ido para outros países, e depois ele comprou, perto de Genebra, mas ainda dentro da França, ele comprou um sítio e passou 26 anos da vida ali. Ele trabalhava freneticamente, tinha uma situação financeira muito confortável, mas só se dedicava a escrever. Ele recebia cartas aos montes, escrevia muito, sempre contra a igreja, um trabalho incansável. E então, no fim da vida, em 1778, pouco antes de morrer, ele vai a Paris, que ele não ia a Paris há tantos anos. Né? A visita dele a Paris foi uma apoteose. Ele foi recebido como um deus. Notem que interessante isso que eu vou dizer agora. Todos os enciclopedistas acusavam os católicos, culto dos católicos, o culto aos santos. Tudo isso não passava de superstição.
Então, em 1778, Voltaire vai a Paris. Chegou em Paris, ele foi recebido como um deus. Franklin, né, que fizera a independência americana, Franklin estava em Paris, Benjamin Franklin, e levou o neto para ser abençoado por Voltaire. Voltaire, então, e não é que Voltaire falou, imagina que coisa é essa, que abençoar, isso é superstição. Voltaire colocou as mãos sobre a cabeça do menino e disse: Deus, liberdade, tolerância. Quer dizer, isso parece uma coisa de louco. Quer dizer, um homem que a vida inteira zombou da religião, agora ele virou Deus. E aí, nessa ocasião, ele estava sendo encenada no teatro uma peça dele, chamada Irene, e ele foi assistir a peça. A rainha foi assistir a peça, que era uma vergonha, né? A nobreza estava numa decadência enorme. Na peça, então, ele foi aclamado, foi coroado. Estão me sufocando, que estão me coroando, ele dizia. Quando acabou a peça, fecharam-se as cortinas. Daqui a pouco sobem as cortinas de novo. No meio do palco tinha um busto em mármore de Voltaire. O busto dele foi coroado. Vieram todos os atores, fizeram uma encenação e todos os atores beijavam o busto dele em mármore. Quer dizer, Voltaire foi cultuado em vida. Depois ele foi aclamado na saída do teatro, foi levado até a carruagem dele. As pessoas beijavam ele, beijavam a mão dele, beijavam a roupa dele, beijavam o cavalo da carruagem. Quer dizer, olha que coisa tremenda. Zombaram a vida inteira da religião católica, do culto aos santos, e agora até o cavalo dele era beijado. Até o cavalo dele virou relíquia. Quer dizer, uma coisa tremenda. O homem foi cultuado em vida. Dali a um tanto, ele ficou mal e ia morrer. Né? Isso aqui é importante porque os católicos, muitos dizem, não, Voltaire se converteu e morreu católico. Não foi bem assim, né? Ele ficou bem mal e, de fato, ele pediu para chamar um padre. O padre foi visitar, ele estava para morrer, vomitando sangue, etc. Desculpa dizer isso, é desagradável, mas ele estava morrendo mesmo. Ele então esboçou o desejo de se confessar. O padre falou, você precisa fazer uma retratação. Era um padre jesuíta. Tem que fazer uma retratação. Todo mundo que é um herege ou alguém que ensinou contra a fé, ele precisa se retratar, né? Ele então fez uma retratação. A retratação ele assinou, o padre assinou, havia testemunhas, as testemunhas assinaram, isso tem os documentos, isso é verdade. E ele se confessou. Ele se confessou e depois recobrou a saúde. Recobrou a saúde e voltou a atacar a igreja. Ele se confessou, acho que foi em março de 78. Ele vai morrer em agosto, se eu não me engano. Não me lembro agora aqui exatamente. Mas ele vai morrer meses depois. Ele voltou a atacar a igreja. E o fato dele ter se confessado foi uma desmoralização para todos os bajuladores dele, né? Quando ele fica mal de novo, consta até que ele chamou um padre novamente, mas os discípulos deles não permitiram que o padre fosse vê-lo. Então ele morreu sem receber os sacramentos, né? Queira Deus que ele tenha se arrependido, mas esse homem não valia nada, né? Precisa ver, ele mentiu a vida inteira, né? Mentiu a vida inteira. Será que aquele estava encenando? Queira Deus que não. Queira Deus que não. Mas o que a gente não pode é cair num certo romantismo e achar não, que todo mundo vai para o céu. Então Napoleão foi para o céu. Napoleão ensinava catecismo para as crianças quando ele estava na ilha de Santa Helena. Tem sempre um final feliz e todo mundo vai se salvar. Claro que Deus quer salvar todo mundo e muito provavelmente o número daqueles que se salva é muito maior do que a gente imagina. Mas a gente não pode cair numa ingenuidade e achar que sem mais nem menos todo mundo vai para o céu. Quem se arrepende, pede perdão, Deus perdoa. Mas a gente não pode ter uma visão romântica dessas coisas, tá bom?
Então, Voltaire vai morrer em 1773, com 78, às vésperas da Revolução Francesa, com 83 anos de idade, tá?